tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Eu achei uma coisa interessante, que eu achei um blog seu que você se identifica como artesão de software, né? E como que você chegou do começo da sua carreira, que se você começou já desde o começo com essa ideia de quero ser desenvolvedor, ou ela foi construída ao tempo até você chegar no artesão? Boa pergunta. É impressionante quanto mais você estuda e quanto mais você amadurece, né? Como a sua percepção de mundo ela muda. E até antes aqui da gente começar a gravação, a gente está conversando da influência dos pais, né? Sim, que eu sim. tenho sobre os meus filhos. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai é contador de formação, contador e economista. E lá na década de 70, quando ele morava e trabalhava aqui em São Paulo, numa empresa de produtos farmacêuticos, e compraram um computador. Não existia programador, ninguém sabia mexer, passaram lá na empresa, falaram um recado, falaram assim, tem um troço novo aqui chamado computador, se alguém quiser arriscar, aprender como que está disponível. Daí meu pai falou, eu queria aprender. Daí ele virou programador e com certeza acabou influenciando a minha escolha muitos e muitos anos depois. Bacana. E esse processo, assim, ele começou... Você tinha computador em casa? Era daquelas pessoas que tinha ali para experimentar? Ou foi mais quando você foi para estudar mesmo que a coisa amadureceu para você? Não, eu tive o privilégio de que o meu pai já usava, já gostava. Eu lembro que até de vez em quando, né, quando eu era bem pequeno, tinha aqueles joguinhos, né, que o pessoal gravava no disquete, no PC. Lembro, alguns disquetes, né? Nunca era um só. Eu lembro que quando era criança, o meu pai me levou algumas vezes lá na empresa onde trabalhava, daí depois do expediente eu podia ficar um tempinho lá, né? Tanto é que eu adorava ficar esperando meu pai, porque às vezes dava, talvez hoje dê para eu jogar um pouquinho, né? Lá no computador. E daí, como Maringá, geograficamente a gente está perto do Paraguai. Sim. Então, naquela época era o jeito. Transitava muitos artefatos desse tipo, né? Exato. Daí a gente pôde... Meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai montou um computador e estava em casa. Daí foi o primeiro contato que eu tive com o computador. Uhum. E daí brincando, né? Meu pai tinha os livros dele, eu resolvi ler. Fui aprendendo um pouquinho, daí começamos a programar ali. Primeiro... Programava em Basic, programava em DBase 3 Plus. Ia te perguntar qual que eram as clássicas da época. Né? Programei em Clipper, tudo por causa dos livros do meu pai. Então não tinha base, não tinha... Bem autodidata mesmo. Uhum. Quando você chegou na formação, meio que já tinha uma base estruturada ali que você foi atrás porque tinha acesso, digamos assim. Sim, só que eu aprendi tudo na base da vontade, né? Sim. E isso até me prejudicou um pouco quando eu entrei na faculdade, porque eu já tinha essa experiência prática, coisa que os meus colegas, meus amigos não tinham. Uhum. Por outro lado, eles estavam muito mais abertos a aprender a fazer do jeito certo. E eu estava assim, naquela arrogância da galera que tinha. Eu entrei com 16 anos, né? Então eu estava naquela arrogância de que, não, eu já sei fazer as coisas. E daí, ainda bem que eu aprendi do jeito difícil de que, não. Você até sabe, mas tem muito mais que você pode aprender. E daí acho que foi... tem algumas doses ali significantes, né, de humildade que a vida lhe aplica. Vai te aplicando ao longo do tempo. Que fazem com que você melhore como pessoa e como profissional. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.